Oi, meu aluno, eu sou o Sabino e hoje a gente vai falar de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Antes da gente começar aqui as contas, vamos dar uma olhada nessa introdução. Qual é a motivação que a gente teve para criar a trigonometria? Trigonometria, gono vem de ângulo, metria vem de comprimento, né? Métrica, né? Vem de a gente olhar para relações entre os ângulos num triângulo e os comprimentos dos seus lados. Né? E aí o que acontece? A galera notou que quando os gregos, né, notaram que quando a gente olha para um triângulo retângulo, se você olhar para esse triângulo aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para você, o que acontece? Se você mexer aqui no tamanho, claramente, cada um dos lados mudam, não é isso? Por exemplo, olha só, estou pegando esse triângulo, aí tem o ângulo alfa, eu chamo esse cateto de cateto oposto, né? O oposto que ele está de frente ali é o ângulo alfa. E aqui está a hipotenusa. Se você mudar o tamanho dele, claramente, obviamente, os lados mudam. Mas olha que coisa interessante. Se você dividir esse cateto oposto por essa hipotenusa, se você fizer essa conta, olha para cá, conforme esse cara está variando, você pode aumentar à vontade esse negócio. Olha, até aconteceu um negócio esquisito ali. Mas você pode aumentar à vontade esse tamanho aqui, que essa razão, a divisão entre esses lados, elas não mudam, tá certo? Então, o que ocorre é que dividir um número para o outro vira uma noção que a gente chama de uma razão trigonométrica. A gente pega essa divisão aqui, dividir um cateto de um oposto pela hipotenusa e vê que isso só depende do ângulo que está aparecendo aqui e não dos tamanhos dos lados que estão rolando, sacou? Se você variar o ângulo, aí sim, ó, agora, ó, tá vendo? Olha para cá, fica olhando para cá. Eu estou variando o ângulo, fica olhando para esse númerozinho. Esse númerozinho muda quando você muda o ângulo, mas se você mantiver o ângulo e mudar só os lados do triângulo, esse númerozinho não muda. Então a gente chama isso de seno. Vamos olhar com mais calma o que acontece. Agora vem para cá, olha só. Então, o lance é o seguinte, a galera foi lá e viu que, poxa, se eu dividir um lado por outro do triângulo, não depende do tamanho desse triângulo e só do ângulo, merece ter um nome essa coisa. Então, olhar para um triângulo retângulo e dividir um cateto oposto a um certo ângulo, pela hipotenusa desse cara, a gente chama de seno. Tá? É o B sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa. E quem é o cosseno? Esse co é de quê? Esse co é de complementar. O que é o complementar de um ângulo? Você tem um ângulozinho, o complementar é o que falta para dar 90 graus. No triângulo aqui, por exemplo, é esse cara. Então o que é o cosseno? O cosseno é o seno do complementar. É o cosseno, é o seno do complementar. O seno desse ângulo, que vai ser esse cateto oposto a esse cara sobre essa hipotenusa, é na verdade o cosseno do ângulo alfa. Ou seja, cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. E a gente chama de cosseno porque é o seno do ângulo complementar. E aí, se você dividir um pelo outro, se você dividir esse seno por esse cosseno, fizer essa continha besta aqui, ó, se você fizer B sobre A dividido por C sobre A, se você fizer essa conta, ó, corte de denominadores, vai dar B sobre B, B sobre C. Essa divisão, cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C, a gente chama de tangente. Então, a gente começa falando dessas três linhas trigonométricas. O nome que a gente usa é linhas trigonométricas. E a gente fala, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente. Adjacente significa do ladinho, né? O cateto do ladinho do ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou ainda o resultado que você obtém quando faz seno sobre cosseno. Beleza? Agora tem um pessoal que dá uma decorada por aí, faz aquele negócio de soca à toa, acho até legal, mas vamos olhar para uma coisa mais simples. Olha só, se você pensa no triângulo desse jeito, quem que é o seno? O cateto oposto ou o cateto adjacente? Fico confuso, professor? Pensa no triângulo nesse formatinho e olhando para esse ângulo. O seno é o cateto que está em pé, porque o seno está sem sono, então ele está em pé. E o cosseno está cossono, então ele está deitado, entendeu? Então você vai pegar o cateto deitadinho aqui para esse ângulo, não para esse ângulo aqui, vai olhar o cosseno porque está com sono e o seno porque está sem sono, beleza? E o que mais? Galera, então a moral da história é a seguinte, todo triângulo, todo ângulo que existe,
na verdade qualquer ângulo que a gente possa falar, ele tem um número que vai ser o seno e um número que vai ser o cosseno, tá? Cada seno e cosseno é um númerozinho, tá? Então, qual é a primeira relação que aparece? A primeira relação que aparece é uma coisa que é consequência do Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Porque você olha para um triângulo retângulo, dá vontade de fazer o quê? Isso, Pitágoras, né? Você olha para cá e fala assim, ó, A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos quê? Dos catetos. Então, você faz isso aqui. Aí alguém olhou, muito inteligente, olhou para isso aí e falou, se eu dividir tudo por A, se eu dividir tudo por A ao quadrado, o que você tem é B ao quadrado sobre A ao quadrado é o mesmo que B sobre A ao quadrado. E C ao quadrado sobre A ao quadrado é o mesmo que C sobre A ao quadrado. E A ao quadrado sobre A ao quadrado dá 1. Então essa conta aqui, quem que é B sobre A? É isso aí, é o seno. E o que é C sobre A? É isso, é o cosseno. Moral da história. Cara, se esse negócio se chama relação fundamental, olha só, fundamental, será que é importante? Olha aqui, essa relação é uma relação que todo ângulo satisfaz. Se você pegar o númerozinho que é o seno, o númerozinho que é o cosseno, elevar esse ao quadrado e somar, o resultado sempre dá 1. Mas professor, eu vou ter que decorar seno e cosseno de todos os ângulos? Claro que não. Tem alguns ângulos notáveis que a gente vai ver agora. Ângulos notáveis. E aí, por que esses ângulos são notáveis? Depois eu vou te demonstrar todos esses negócios que a gente está vendo aqui. Mas primeiro, vamos ver como é que a gente guarda. Tem 3 ângulos notáveis que são a base da nossa trigonometria, a base das coisas que a gente faz nesse primeiro momento, né? Que são os seguintes, os ângulos de 30, 45 e 60. E a gente consegue saber o seno e o cosseno dele. Vou demonstrar isso para você. Mas primeiro, vamos guardar, né? Como é que o pessoal faz? Tem musiquinha, né? Os alunos sempre pedem para eu cantar essa musiquinha. Eu odeio cantar isso. Não conta para ninguém, tá? É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1... tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Não conta pra ninguém que eu paguei esse mico não, tá? Agora, olha pra cá. Eu vou te dar outro bizu pra você esquecer essa vergonha que eu acabei de passar. Eu vou falar o seguinte pra você. Olha aqui. Tem um bizuzinho da mãozinha. Como é que é o bizu da mãozinha? O bizu da mãozinha é o seguinte. Você vai pegar a sua mão esquerda, a sua pata dianteira esquerda e vai fazer o seguinte, ó. Pá! Cada dedinho representa um ângulo. Olha aqui, ó, 0 graus, dá para saber com a mãozinha. 0 e 90, ó, 0, 30, 45, 60 e 90. E com isso a gente consegue descobrir o seno e o cosseno de cada um desses ângulos. Só fazendo qual conta? A gente vai botar alguma coisa dentro da raiz e dividir por 2. O que entra dentro da raiz? É o número de dedos. Pessoal, não entendi nada que você falou. Aqui, pessoal, vamos pensar no seno de 30. 30 graus é qual dedinho? Ó, esse dedinho aqui. Aí você pega o número de dedos embaixo desse que você acabou de fechar. Tem um dedo. Aí se você botar 1 nessa conta, ó, raiz de 1 sobre 2 dá... Raiz de 1 é 1, então dá meio. Caraca, professor, que parada! E o que mais? Em cima tem 3 dedos. O número de dedos em cima vai te dar o cosseno. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 vai dar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Vai ficar bonito, viu? E se eu quiser, por exemplo, 0 graus? Cara, 0 graus está aparecendo aqui. Olha só, fechei o 0 e aí sobra o quê? Quantos dedos embaixo desse dedo que eu fechei? Nenhum. 0 dedos. Então você bota 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então seno de 0 é o quê? 0. E o que você descobre quando você conta o número de dedos em cima? Você descobre o cosseno. Tem 4 caras aqui, você bota 4 aqui dentro. 4, raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 sobre 1, ali ó, é o cosseno... Opa! Cosseno de 0 graus é 1. E com isso você consegue chegar em todos esses senos e cossenos. Professor, mas e se eu quiser saber a tangente? Se você quiser saber a tangente, é só dividir o seno pelo cosseno. Vamos fazer 2 observações? Primeiro, quem é a tangente de 0? Só para te falar, gente, a tangente de 0, se você divide o seno de 0 pelo cosseno de 0, 0 sobre 1. Então vai dar 0 dividido por 1 dá 1. Agora, quem é a tangente de 90 graus? Agora é que você vai ver. Gente, tangente de 90, olha o 90 aqui, ó. 90 está aqui, o número de dedos em cima é 0, então o cosseno de 90 é 0.
Cosseno de 90 é 0. E embaixo é 4, então o seno de 90 é 1. É só trocar esses dois caras. Agora, se você dividir 1 por 0, pode dividir por 0? Pode fazer essa conta aqui? Dividir por 0? Não pode. Então, tangente de 90, ela não existe. Não existe. Beleza? Vamos ver uns exemplos. Mas, professor, o que eu faço com esses negócios? Vamos fazer exemplos simples aqui, inicialmente. Por exemplo, você olha para um triângulo desse, imagina, eu posso contar uma historinha em cima disso aí. Eu posso falar que eu coloquei uma rampa de tamanho 20, que ele formou um ângulo de 30 graus com o chão. Aí eu pergunto a partir disso a altura e qual é a sombra ali da base, né? Quanto que dá esses caras? Como é que você descobre isso? O lance da trigonometria é que, sabendo o ângulo, você consegue descobrir a relação entre todos os seus lados. Então, por exemplo, se eu sei que a hipotenusa é 30 e o H, que é o cateto que oposto, é uma coisa que eu quero descobrir, cateto oposto, hipotenusa, esse cateto está em pé, sem sono, vou usar o seno. Eu vou dizer assim, o seno daquele ângulo, como todo bom seno, vale cateto oposto sobre hipotenusa, e H sobre 20. Beleza? Tá claro que aqui é 20, ó, 20. Peio. Só que você sabe, nesse caso, eu sei que é o seno de 30. E quanto que é o seno de 30? O seno de 30 é meio. Isso quer dizer que H é quanto? Olha pra cá. Alguém sobre 20 é igual a 1 sobre 2. Bom, o H tem que ser o quê? Tem que ser 10. Tudo bem? E como é que eu descubro esse Dzão? Agora, se o cateto oposto eu usei o seno, o cateto adjacente eu vou usar o cosseno. Então você diz que cosseno de 30 graus é igual a o quê? Ó, D, cateto adjacente, sobre hipotenusa, 20. E quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30, você vai lembrar lá, é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui dá raiz de 3 sobre 2, o que quer dizer, ó, simplify, simplify, aqui dá 10, 1, multipliquei, cruzei, diz aqui, ó, e aí o D é igual a raiz de 3 vezes 10, 10 raiz de 3. Beleza? Qual é a moral da história? Gente, assim, independente da conta, pensa assim, qual o superpoder que você ganhou agora? Foi o seguinte, olhar para um triângulo sabendo dois ângulos dele ali e um lado, eu consigo descobrir tudo desse triângulo. Você tá vendo como é forte esse negócio? Olha lá, vamos olhar isso aqui. Aqui eu tirei um triângulo, falei que esse ângulo é 45 graus, lá o alfa, eu não falei que é um alfa, mas eu falei a tangente dele, falei que a tangente dele é 3/4. E eu quero saber duas coisas, eu vou te perguntar duas coisas. Primeiro, quem é o H. Em segundo lugar, eu vou te perguntar quem é tudo isso, AB. Vamos fazer junto? Olha só. Primeiramente, eu vou olhar para esse triângulozinho aqui e eu quero o cateto oposto e sem a hipotenusa. Então eu vou usar isso mesmo, seno. Seno de 45 graus, como todo seno de qualquer ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, 3 raiz de 2. Isso é igual a quanto? Isso é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos fazer uma pequena continha e vamos multiplicar cruzado. Ó. 2H é igual... Gente, quanto é que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Isso, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que vezes 3 vai dar 6. Aí você simplifica aqui, H é igual a 3. Então, esse H aqui, acabei de descobrir que ele é 3. Então, aí, deixa eu... Pô, já quase soltei um detalhe aí sem falar nada. Esse triângulo, ele tem o ângulo de 45, 90. Então, aqui também, isso aí, 45 graus. Logo, esse triângulo, ele tem dois ângulos iguais, então ele é o quê? Isso aí, isósceles. E além dele ser com os dois ângulos iguais, ele tem os lados iguais. Então, esse pedaço aqui também é 3. E o que falta para descobrir o AB? Falta descobrir isso aqui, chamá-lo-ei de X. Curtiu? A mesóclise? Agora, só não fala para professor de português, que eu estou falando essas coisas não. Olha só. Nesse triângulo, eu tenho o cateto oposto e quero saber o cateto adjacente. Vou usar o quê? Isso aí, tangente. Tangente de... Opa, X não. Aquele ângulo é alfa. Tangente de alfa. Por um lado, eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa. 3 sobre X. Por outro, eu sei que a tangente deste ângulo específico é 3/4. Ou seja, goodbye, isso aqui a gente tem que X é igual a 4. Maravilha? Então... Pessoal, essa é uma das coisas que a gente pode usar como aplicação da trigonometria. É apenas conhecendo alguns ângulos a gente conseguir relacionar com os lados, inclusive trigonometria, né? Triangulado, né? E trigonometria surge exatamente disso, beleza? Vamos só fazer aquelas demonstrações dos ângulos notáveis e a gente vai ser feliz. Se a gente pegar
um triângulo retângulo isósceles, ou seja, com os dois ângulos de 45, de medida raiz de 2, imagina que eu fiz isso. Desenhei aqui, comprimento com medida raiz de 2, outro com medida raiz de 2 e fiz esse meu desenho aqui. Primeira coisa que você vai ver é que se aqui é raiz de 2, como o triângulo é isósceles, aqui também é. E para calcular essa hipotenusa aqui, você tem que d ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. E aí você tem, ó, d ao quadrado é 2 mais 2 vai dar 4, então quer dizer que d é igual a 2. Professor, eu lembrava lá que a diagonal que a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles era só pegar o cateto e multiplicar por raiz de 2. A gente está construindo aqui, tá? A gente sabe as informações, mas estamos construindo o negócio junto. Se eu sei que isso aqui é 2, agora eu tenho nesse triângulo os três lados. E aí você consegue calcular o seno e o cosseno. Olha só, seno de 45 é quanto? Raiz de 2, cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que é raiz de 2 sobre 2. Assim como o cosseno. Também vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ser, ó, cosseno de 45 também vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Poxa, a tangente é simples assim, ó. 45 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai dar 1. Você está dividindo uma coisa para essa mesma. Demonstramos por que esses três caras são desse jeito. E como é que demonstra de 30 e 60 e 90? A gente faz assim, ó. Pega um triângulo equilátero, todos os lados iguais, e desenha ele de tamanho 2, com os lados medindo 2. Quando você faz isso, você tem que, aqui é 2, os três ângulos são 60 graus, eu vou baixar uma altura. A altura do triângulo equilátero bate no ponto médio, então aqui é 1. É 1 para cá e 1 para lá. E ainda esse ângulo aqui é 30 graus. Vamos fazer um Pitágoras para calcular a altura? Professor, eu sei que a altura é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, mas vamos fazer aqui rapidinho, ó. H ao quadrado mais, ó, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, h ao quadrado, 4 menos 1 costuma ser 3, o h é igual a raiz de 3. Pra gente ser feliz. Ó, agora que eu sei isso, vamos fazer, agora acabou, agora é brincadeira, olha só. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pô, que maravilha. Cosseno de 60 é a cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre 2. E a tangente de 60, olha aí, cara. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente, raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Demonstrei tudo. Só faltou o quê? 30. Só que lá no começo da aula eu falei para você que seno e cosseno tem esses nomes. O cosseno tem esse nome porque ele é o seno do complementar. Quem é o complementar de 60? Isso, 30 graus. Então, o seno de 60 é a mesma coisa que o cosseno de 30. Então, isso aqui, ó, cosseno de 30 graus. E o cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30. E se você quiser fazer a continha mais individual aqui para calcular a tangente de 30 graus, é só você fazer cateto aqui. Olha para cá, aqui ó, 30. Cateto oposto dele é 1 e o adjacente dele é o raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. Demonstramos tudo. Valeu? Então, galera, é isso aí por hoje. Semana que vem a gente vai aprofundar essas coisas. Então, não deixa de fazer os exercícios e continuar estudando. Valeu, forte abraço!